canal do Espaço. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer um professor meu, o professor Davi Carvalho. Ele é advogado na área de direito empresarial há mais de 20 anos, sócio do escritório França Máximo Advogados, professor universitário, doutor, autor de artigos e livros na área jurídica. Professor, um prazer te receber. Rayane, é sempre um prazer estar aqui com você, principalmente para falar desse tema, que é um tema muito instigante, um tema que vai promover alterações em toda a sociedade e alterações culturais também, que é a reforma do Código Civil. Verdade. Pessoal, hoje o foco, como o professor falou, é a reforma do Código Civil, mas nós vamos dar um enfoque no direito empresarial, ok? Enquanto isso, eu vou cozinhar para o professor uma lasanha de calabresa. Se você quiser reproduzir, tá tudo na descrição do vídeo. Professor, então vamos lá. Qual que é o foco dessa reforma? Qual que é o objetivo dessa reforma que tem sido chamada de reforma dos juristas, não é isso? Rayane, essa é uma reforma que já vem sendo tratada, né, que já vem sendo gestada já há uns 2 anos, mais ou menos. E é uma reforma que visa, de maneira resumida, atualizar o Código Civil, né? Ou pelo menos foi essa a missão da Comissão de Juristas. Atualizar o Código Civil em razão de quê? Em razão das dos diversos desenvolvimentos, dos diversos movimentos que nós tivemos na sociedade brasileira, não apenas de 2002 para cá, mas se a gente pensar de 1970 para cá, porque o nosso Código Civil de 2002, na realidade, ele é de 1970. Ele começou a ser elaborado em 1970. Então, muito do que se encontra ali no texto do Código Civil vem lá da década de 70. Muita gente fala, mas são apenas 20 e poucos anos de existência e já vê uma reforma grande. Não são 20 e poucos anos, se a gente pegar são 50 e poucos anos, né? E 50 e poucos anos, muita coisa foi alterada, tecnologia faz parte do direito agora, as múltiplas facetas da família, as questões concernentes à empresa. Então a gente tem uma infinidade de novas questões que impactam diretamente na vida em sociedade. E outra coisa que eu esqueci de falar, é uma comissão, você perguntou por que foi chamada de comissão de juristas, porque foi montada uma comissão de 38 juristas, capitaneada aí pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e pelo ministro Belize, tendo como relatores o professor Flávio Tartucci, a professora Rosa Maria Neri, e vários juristas especialistas, cada um no seu campo de atuação, que se dividiram em subcomissões temáticas, conforme os livros do Código Civil. Então, nós tivemos uma comissão de parte geral, uma comissão de obrigações e contratos, comissão e teve uma específica sobre responsabilidade civil, comissão de direito de família, de direito empresarial, direitos reais, comissão de direito de família, sucessões, e uma comissão nova para os direitos, para o novo livro que se busca incluir no texto, que é o livro de direito civil digital. E não como alguns aí eu já escutei falar, não foi uma convocação de uma comissão político-partidária ideológica, não foi. Uma comissão de juristas especializados, cada um na temática própria, e que apresentou um texto conforme a missão dada, que era atualizar o texto do Código Civil, principalmente em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. Existem inconformidades, existem questões a serem melhoradas? Com certeza, como todo anteprojeto de uma lei, mas, no geral, nós temos um texto ali bem sólido para ser trabalhado agora no Congresso Nacional. Professor, uma das críticas, né, que o projeto tem recebido é com relação à sua amplitude. Queria que o professor falasse um pouquinho dos aspectos negativos e positivos. Realmente, a mudança
proposta, né, a alteração proposta, a reforma é uma reforma ampla. Tem alguns que chamam de um novo Código Civil, né? A propositura de um novo Código Civil. Outros falam aí em reforma. Por quê? Porque nós tivemos aí propostas de mudanças em graus diferentes em mais de 50% do texto do código. Uhum. Então nós tivemos aí praticamente 1.200 artigos sofrendo proposições no seu texto. E eu repito, de proposições de menor importância, como meras atualizações normativas, ou até mesmo de nomenclatura, até proposições que visaram realmente alterar o conteúdo jurídico normativo. Uhum. Isso de um lado, gera, obviamente, impactos, né? Impactos positivos no sentido de atualizar o texto, mas impactos negativos pelo fato de ser uma mudança larga, uma mudança considerável no momento em que muitos julgam não ser oportuno. Uhum. Eu lembro quando eu formei estudando o Código de Processo Civil antigo. E aí, durante a minha atuação profissional, saiu o novo código, né? E é realmente muito difícil, apesar de ter um tempo para a gente se atualizar, né? É difícil porque muda muito os institutos. Então, realmente esse é um aspecto negativo, mas como o professor bem pontuou, tinha coisa que precisava realmente de ser atualizada, né? Uma outra pergunta, professor, já entrando especificamente no direito empresarial, é a inserção de um artigo que vai trazer os princípios do direito empresarial. O professor acha que isso vai trazer mais segurança jurídica, que é um grande problema que nós temos? Olha, isso já está cheirando, hein? Seu almoço já está cheirando. Essa é a parte difícil Essa de é a parte participar. difícil de concentrar. A inserção de um novo artigo 966, letra A, trazendo um rol de 10 princípios para o direito empresarial, é uma novidade. A meu ver, é uma das grandes novidades e um dos grandes pontos positivos que o direito empresarial passa a ter, que é um rol de princípios. Nunca antes, né, nós tivemos uma principiologia própria para o direito empresarial no Código Civil ou em qualquer outra legislação. Os princípios são reconhecidos pela jurisprudência, são reconhecidos pela doutrina, porém, nunca estiveram ali positivados em um texto de lei. Isso foi um grande avanço para distinguir o direito empresarial, o trato do direito empresarial com o trato do direito civil. Nós sabemos que o direito empresarial tem sua autonomia e tem a sua forma de regramento própria e precisa de ter os princípios norteadores para comandar, né, como que as regras que estão a posteriori do 966 serão tratadas, serão reguladas. E nós temos ali princípios que nenhum deles são novidade. Inclusive, alguns deles, como liberdade de empreendimento, liberdade de concorrência, valorização do trabalho, são princípios que se encontram na Constituição, lá no artigo 170 da Constituição, lá na ordem econômica e financeira do Estado. Então, nós não estamos criando a roda, não se está inventando, reinventando a forma de lidar com o empresarial. Estamos apenas colocando para que haja ali um tratamento mais claro e de forma didática, quando, por exemplo, um juiz lá no interior que não tem costume de lidar na sua lida diária com questões empresariais, ele está preocupado em resolver briga de marido e mulher, está preocupado em solucionar roubo de galinha, está preocupado em resolver cerca que anda, como a gente falava mais cedo aqui, mas quando chega uma questão de empresarial, ele não vai parar a vida dele para estudar o direito empresarial. Então fica muito mais fácil para ele buscar ali aquela relação e diretrizes, como ele vai aplicar o direito. Então a gente tem ali o princípio da boa-fé empresarial, o princípio da preservação da empresa, o princípio da força obrigatória das convenções, que nada mais é que o Pacto Sunt Servanda, sem relativizações que acontecem lá no Código Civil.
Uhum. Então, são princípios próprios do direito empresarial que, via de regra, se refletem em relações paritárias, relações mais simétricas. Até essas duas palavrinhas vêm sendo questionado muito também na reforma, a paridade e a simetria. Alguns vão falar que isso daí não tem conteúdo jurídico. Entendi. Mas que é um ponto muito positivo e que foi uma vitória da subcomissão. Isso é um dos pontos que a subcomissão se vangloria, efetivamente. A comissão, a própria comissão de juristas, a subcomissão de juristas para o direito empresarial, composta pela professora Paula Forgione da USP, pelo ex-desembargador professor da PUC Minas, Moacir Lobato, professor da UERJ, Flávio Galdino, o ex-presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Marcos Vinícius Furtado, e Dr. Daniel Carno, que é ex-juiz, todos eles, assim, de extremíssima qualidade de direito empresarial, eles se vangloriam de ter conseguido colocar esse artigo. Eles falam que se a reforma na parte do livro de direito empresarial passar somente esse artigo, eles já estão satisfeitos, porque esse artigo serve como uma membrana, né, de interpretação. Então isso é muito importante. Professor, eu concordo, porque assim, atuando no direito empresarial, né, nunca houve discussão que o direito empresarial é um ramo autônomo, né, com princípios, doutrina, inclusive uma cadeira na faculdade autônoma, mas na prática eu percebo uma dificuldade dos juristas em entender que o empresário ele tem uma lógica própria e muitas das vezes essa lógica é questionada moralmente, né? Então, por exemplo, a atividade empresária ela é voltada para o lucro e não tem nada de errado nisso, né? Então a gente precisa entender e realmente inserir isso no código. Eu acho que é deixar claro e reafirmar que existe uma lógica própria do direito empresarial e que isso precisa ser respeitada. Com certeza. Com certeza. E esse artigo 966A, ele só abre, né? Só abre ali para que as regras sejam aplicadas em conformidade com essas diretrizes. A gente tem ali princípio da deliberação majoritária do capital social. Então, são vários princípios que vão nortear e facilitar a vida daqueles que já lidam com o direito empresarial, mas também e principalmente do juiz, que está aí nos rincões do país, não tem o trato diário com o direito empresarial e vai facilitar muito a forma de aplicar o direito para eles. Professor, uma outra questão é o aumento de hipóteses de revisão contratual. Na opinião do doutor, isso pode aumentar a judicialização? Isso é uma questão. A comissão de jurista também, para o livro de direito empresarial, ela conseguiu um outro feito que foi incluir lá no 421 do Código Civil a diferença entre contratos civis e contratos empresariais. Então, o 421 vai trazer lá a diferenciação de contratos empresariais, vai trazer um rol de mecanismos para interpretar esses contratos que são próprios, que são diferentes do empresarial, mas nós temos alguns outros dispositivos que vêm adiante, como as hipóteses de resolução de contratos, que podem se impactar na vida da empresa, porque novas hipóteses de resolução foram incluídas. E vai caber aí ao judiciário ter uma certa parcimônia, caso essas alterações venham a ser aprovadas no Congresso, vai caber ao judiciário ter uma certa parcimônia para avaliar se de fato nós temos ali a concretização dessas hipóteses para esses contratos serem resolvidos ou não. Haverá uma judicialização, sim, um aumento de judicialização, não só com relação a esse ponto específico, mas com relação a outros, por exemplo, interpretar contrato empresarial em conformidade com a boa-fé objetiva empresarial. Eu acho que são cláusulas. E se não estiver alinhada à boa-fé objetiva, existe dispositivo lá que leva ao mandamento da nulidade. Então, isso eu acho perigoso. Então, eu acho que tem algumas questões que a gente vai ter que esperar um pouco
para verificar se realmente vai passar no Congresso e, se passar, os juízes, juntamente com os advogados, operadores do direito de uma forma geral, aplicar essas disposições com uma certa parcimônia. Mas que vai haver um aumento de judicialização, isso eu acho que é inerente a qualquer reforma, né, de um grande corpo normativo como é o Código Civil. Sim. Professor, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, da mudança agora da teoria da empresa, né? Eu brincando com o professor, falando, nossa, eu custei explicar aos alunos a diferença dos atos de comércio para a teoria da empresa e agora que eu consigo explicar, a gente vai mudar de novo. Explica um pouquinho como é que vai mudar. Você estava falando agora há pouco que durante a sua faculdade você teve alteração do Código de Processo e tal. Eu comecei minha faculdade estudando o Código Civil de 2016, de 1916. No meio da faculdade, eu já tive que começar a estudar os dois juntos. Porque era o Código 16, já com o projeto do código atual. E tive alterações profundas no Código de Processo Civil também. Tive alteração da lei de falência. Então, assim, algumas grandes mudanças. Isso faz parte da nossa vida, né? Como advogado, como juiz, jurista, de uma forma geral. E estudei os atos de comércio. Para mim, eu estudei o Código Comercial de 1850, mas tive que também aprender a teoria da empresa com foco no empresário. Uma grande crítica à teoria da empresa, gente, é a seguinte: a teoria da empresa, ela se baseou no Código Civil italiano da década de 40, que é um código civil de ideologia fascista. Fascista no sentido original da palavra, conforme o regime italiano à época. Isso sempre trouxe um ranço para o direito brasileiro no sentido de focar na pessoa física e não na organização econômica que é propriamente a empresa. Então, o que se propõe hoje, com a alteração do caput do 966 do Código Civil, é justamente trazer a empresa como centro da relação jurídica. Então, eu vou pegar o 966 aqui. 966. Considera-se empresa a organização profissional de fatores de produção que, no ambiente de mercado, exerce atividade de circulação de riquezas, com escopo de lucro, em prestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano. Então, perceba, a empresa é uma organização econômica a ser exercida de maneira profissional. Então, ninguém vai brincar de montar uma empresa, constituir uma empresa que não seja para o sustento, para o exercício de maneira profissional e com a finalidade específica, lucro. Buscar o lucro. A gente tem que tirar essa ideia de que a empresa está ali para simplesmente fazer alguma caridade ou serviço social. A empresa busca lucro. Ela pode exercer outras atividades? Ok. Ela pode exercer atividade social, pode exercer atividade de caridade, pode exercer atividade não lucrativa, mas o foco é o lucro. Ela, paralelamente, pode trabalhar nessas outras intenções, mas é o lucro. E sempre trabalhando com os fatores de produção. E aí é interessante uma coisa aqui, né? Porque fala lá, exerce e que no ambiente de mercado, então, a empresa aqui ela não vai atuar em qualquer lugar, ela atua no ambiente de mercado. E ela vai atuar dentro de setores de mercado. Exerce atividade de circulação de riquezas. A redação atual do 966 fala lá, né? Atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. E aí, a comissão, a própria subcomissão, né, de direito empresarial, ela mesma questionou, falou, mas passou o texto sem produção? Uns vão falar, não, mas riqueza, circulação de riqueza está englobada ali, produção de bens e coisa. Aí outros vão falar, não, mas produção é essencial, parece que a gente deixou a indústria de fora e tal.
Aí a própria professora Paula Forgione fala, não, isso daqui vai ter que ser consertado lá no Congresso. Tem que ter produção para deixar claro, porque eu, no auge dos meus quase 40 anos, eu não cometeria esse tipo de erro de deixar a produção fora e tal. Então, é muito importante, porque o foco muda o paradigma da pessoa física para a pessoa jurídica, para uma entidade organizada economicamente com fins profissionais. Professor, eu acho muito importante esse tópico especificamente da entrevista, porque toda vez que eu vou explicar, né, a teoria da empresa, os alunos eu percebo que tem uma sensação de que é um preciosismo nosso, né, qualificar quem seria um empresário, mas não é, gente. É importante a gente definir um empresário porque existem normas específicas para empresário. Né? Nós falamos agora de princípios que agora serão aplicados em empresário. Mas antes dessa alteração, nós temos, por exemplo, a lei de falência e recuperação judicial, que é específica para empresário. E há uma discussão muito grande, houve nesses últimos anos, sobre o que se enquadraria ali como empresa para poder exercer o direito de pedir a recuperação judicial, né? Então, essa mudança no código vem para tentar apaziguar um pouco essas discussões e acaba que também amplia o que a jurisprudência já tinha considerado como empresário e autorizado, né, a pedir a recuperação judicial. Exatamente. A gente, como eu disse, vai consolidar o que já vem sendo tratado na jurisprudência, o que já é o entendimento de boa parte da doutrina, porque é muito mais lógico. É muito mais lógico nós julgarmos o uso na organização econômica que articula os fatores de produção do que na pessoa física. O que nós temos que preservar aqui é a pessoa jurídica. Tem um empresário? Tem. Mas o foco é a empresa. Da empresa nós vamos ter, né, as sociedades empresárias, nós vamos ter as sociedades simples, que se mantêm. Então, a todos aqueles que resolverem exercer sua atividade de maneira profissional, sem que haja ali elementos de empresa, vão se submeter ao regime da sociedade simples, mas em desejando, poderão buscar o registro perante o registro mercantil e se enquadrar e se submeter às regras, né, da sociedade empresária. E nós temos de outro lado o empresário, que tem suas regras próprias. Então, o que nós vamos ter ali é uma mudança de paradigma, que é uma mudança cultural. Nós tivemos uma mudança dessa fazendo uso aí de todo esse arcabouço trazido pela legislação italiana. Agora nós vamos partir por um outro rumo, que é um rumo mais lógico. Professor Navi, queria que o professor falasse um pouquinho sobre cláusulas obrigatórias agora que terão que constar no contrato social. Como é que vai ficar essa história? Nisso, se nós pegarmos lá de novo os princípios, né? Um dos princípios lá é da força obrigatória das convenções, que nada mais é do que o Pacta Sunt Servanda. E o projeto de Código Civil, né, de reforma de Código Civil, o PL 4 de 25, ele traz lá que o convencionado pelas partes faz lei ou é lei obrigatória, né? E a gente pega lá o rol do artigo 997, que é o artigo que traz os itens que o contrato social deve ter. E lá a gente tem algumas inclusões, como a obrigatoriedade dos sócios incluírem endereços eletrônicos, isso passa a ser uma obrigatoriedade, a possibilidade de incluírem cláusulas de solução de controvérsias por mediação. Isso não é uma obrigatoriedade, mas já é um estímulo. E uma grande novidade, a meu ver, talvez o principal ponto ali de melhora do texto do direito de direito empresarial, é a obrigatoriedade de as partes incluírem no texto do contrato social critérios, métodos e forma de pagamento sobre a apuração de haveres quando da dissolução parcial ou total da sociedade. Quando algum sócio, então, resolver
se retirar da sociedade ou vir a falecer, etc, etc, ter uma regra específica e clara como é que os seus haveres, né, serão tratados, como é que ele vai receber, com base em qual critério. Esse é um dos grandes problemas hoje enfrentados no direito societário quando da dissolução de uma sociedade. E não se registra mais, obviamente a partir da entrada em vigor, não se registrará mais contrato social que não tiver o critério lá de apuração de haveres e formas de pagamento. O artigo 1031 do próprio Código, que ele traz a regra sobre apuração de haveres, ele até traz uma regra de aplicação subsidiária. Vai que balanço especialmente levantado, né? Que o balanço dedicado, deliberado para aquela finalidade, apuração dos ativos e dos passivos, tangíveis e intangíveis, pode não ser a melhor forma, o melhor critério. Isso vai variar muito do contexto, dos sócios, da situação da empresa no momento. Da atividade, né? Pode ser que no momento seja ruim para o sócio retirante, mas o fato é que a comissão prezou pelo seguinte, falei, gente, tem que ter um critério. Seja esse critério bom ou ruim, tem que haver um critério. O juiz não está ali para criar critérios, ele está ali para aplicar. E resolver. E a gente não pode esquecer também que existe um outro princípio lá no 966A, que é o princípio da preservação da empresa. Nós não podemos estabelecer critérios e deixar nas mãos do juiz que ele beneficie o sócio toda hora. Afinal de contas, a empresa é que vai continuar, não é o sócio. Para a empresa continuar, ela tem que ter condições de continuar existindo e operando. E ela não pode simplesmente, sob pena de ter suas operações prejudicadas, beneficiar ali o sócio que está querendo se retirar, que não está querendo mais brincar, né? Então, a gente tem uma questão ali para ser tratada. Hoje, determinação de apuração de haveres é um dos maiores problemas, como eu disse, na dissolução de uma sociedade, e eu acho que isso daí é uma das os três maiores pontos positivos dessa reforma para o direito empresarial. E é interessante porque a junta comercial é muito criteriosa, né? Então, você colocar essa obrigatoriedade já no contrato, se certifica, porque a junta não deixa passar. Se tiver faltando algum daqueles critérios ali, você não consegue registrar e aí a empresa não nasce. Né? Então, foi bem diligente e eficaz essa inserção. E pro novo empresário, aqueles que querem constituir uma empresa, querem empreender, ficarem muito atentos. Porque consultem o seu advogado, consultem o seu contador. Não é fácil determinar um critério de apuração de haveres. Porque você está colocando uma regra que vai ser utilizada lá na frente. Então tem que ser uma regra em que os sócios estejam muito bem alinhados, para depois não haver questionamento. Então hoje, o juiz, no momento em que estiver diante de uma situação dessa, ele vai aplicar o que estiver no contrato social. Direito empresarial não é direito do consumidor. O que está acontecendo no direito empresarial é quase que uma consumerização do direito empresarial. E não é. O direito empresarial é um ramo autônomo, ele tem que ser tratado de maneira autônoma. E o empresário é maior, vacinado, ele não pode depender simplesmente do Estado para tomar suas decisões nessas questões. Davi, uma outra alteração que pode vir é a questão das empresas estrangeiras, né? Haverá mudanças de regras. Eu queria saber a opinião do professor. Você acha que isso pode dificultar investimentos? Isso pode trazer uma burocratização para essas empresas estrangeiras? Lá no Código Civil nós já temos previsão sobre a sociedade estrangeira. É uma sociedade que depende de autorização para funcionar. Não é uma burocracia gigante, mas é uma burocracia.
a gente não pode confundir aqui sociedade estrangeira com uma sociedade que é uma marca estrangeira, mas que se encontra no Brasil. A sociedade estrangeira é aquela constituída e com sede no exterior, via de regra, enquanto que a sociedade brasileira é aquela constituída e com sede no Brasil. Então, se a gente pegar um Volkswagen do Brasil, ela não é uma sociedade estrangeira, não é uma sociedade alemã. É uma sociedade brasileira, porque ela está constituída no Brasil, pouco importando a origem do seu capital social. O que o código, o anteprojeto propõe, e aí é interessante porque a Subcomissão de Direito Empresarial ela propôs um texto, e esse texto foi, a meu ver, um pouco piorado quando da votação em plenário, porque a dinâmica foi da seguinte forma: cada subcomissão elaborou um texto base. Esse texto base foi consolidado pelos relatores, pelo professor Flávio Tartucci e pela professora Rosa Maria Nery, e depois esse texto consolidado foi colocado para deliberação plenária de todos os membros da comissão de jurízes, todos puderam opinar. E aí vieram essas alterações propostas para a sociedade empresária. A subcomissão também, em outro assunto, a subcomissão tinha apresentado um texto muito melhor, muito mais apurado sobre contratos empresariais, mas isso o plenário não aceitou e não passou. Então, no que tange às sociedades empresárias, vem uma burocratização a mais, isso a depender, porque vai depender de regulação, a depender da regulação que vier, pode sim impedir ou dificultar os investimentos, mas o fato é que boa parte, se não a maioria dos investimentos estrangeiros que se encontram no Brasil hoje, não é por via sociedade estrangeira, mas são sociedades brasileiras, constituídas no Brasil, conforme as leis brasileiras, ou sociedades onde as empresas estrangeiras têm investimentos. Então, elas são sócias, são acionistas, têm participação. Hoje, a minoria é sociedade estrangeira. A gente deve ter eu vou chutar aqui pelo último número que eu vi, deve ter aí umas 400 empresas, sociedades estrangeiras no país hoje. 400 a 500 sociedades estrangeiras. Então, assim, mas, obviamente, se vier uma maior burocratização, vai dificultar, com certeza, o investimento. Professor, uma novidade, né, é a questão do direito digital. Fala um pouquinho disso e como isso pode impactar o direito empresarial. Rayane, uma das tônicas para a atualização do Código Civil é justamente o advento da tecnologia. Como que a tecnologia vem impregnando as nossas relações hoje, né, no sentido positivo, e o direito como um todo. Hoje não tem como a gente viver sem tecnologia. Nós temos algumas leis esparsas que regulam as questões de comunicações digitais, etc. A pandemia do Covid acelerou muito isso também. Sim. E a Comissão de Juristas propôs, né, então, a constituição de um novo livro para o Código Civil, que é o Direito Civil Digital. Foi formada uma subcomissão, então, que trabalhou. É um livro que vai permear todos os outros livros do Código, e ali ela traz questões como inteligência artificial, registros, certificações digitais, então, comunicações. Isso tudo vai permear todo o campo jurídico e, de uma certa forma, nós vamos ter um norte, né, de como aplicar essas questões que envolvem a tecnologia, que estão mais próximas do direito, provas digitais. Então, isso tudo vem para agregar. Obviamente, da mesma forma que todos os outros livros, eles também sofrem críticas, no sentido de já existem leis esparsas, para que colocar isso no Código Civil? Não precisa de tratar dessa questão, todas as legislações esparsas já alcançam
os demais livros e tal, mas a meu ver, eu entendo como um ponto positivo. Eu acho que a sociedade de hoje ela é uma sociedade tecnológica, é uma sociedade que vive, né, e convive com a tecnologia quase que 24 horas por dia. E se as relações sociais são assim, o direito tem que dar conta de regular e nós precisamos saber, né, e nortear. Então facilita não só para o advogado, facilita para o juiz, facilita para o cidadão de uma forma geral. Sim. E uma das coisas interessantes é como a gente trata essa questão sucessória das redes sociais, né? Porque tem algumas redes sociais aí que as pessoas são uma empresa ali, porque recebe, né, muitos seguidores e aí fazem propaganda. Então, no falecimento, né, quem vai ficar esse acervo digital aí, né? Não só Então, isso, quem vai ser o inventariante, né? uhum, Será que o inventariante vai ser o mesmo do inventário físico ou eletrônico, né? O inventário dos demais bens? Então tem toda essa discussão hoje, né? verdade. Professor, caso essas alterações sejam aprovadas, na sua opinião, o que o advogado e o empresário precisa fazer? Né? Qual é o ponto de partida aí a partir da aprovação? Rayane, o advogado, o juiz, o operador do direito de uma forma geral, a primeira coisa que deve fazer, e não simplesmente esperar a aprovação, mas é se capacitar. São muitas as alterações propostas, muitas as atualizações, com certeza muitas delas não passarão lá pelo Congresso, mas é um texto que não foi para o Congresso para não ser aprovado. Alguma coisa ali será aprovada. E muitos dos pontos propostos são pontos que, como eu disse, refletem uma atualização da sociedade, refletem a jurisprudência. Alguns são exageros, ok? Mas o operador do direito, o advogado, juiz, etc., eles não vão perder nada se atualizando, até para prestar um melhor serviço, no caso dos advogados, para seus clientes. Obviamente, os custos de atualização vão reverberar aí à medida em que for avançando essa aprovação, e os advogados, obviamente, precisam se atualizar. A sociedade como um todo, o cidadão e especificamente o empresário, ficar muitíssimo atento à elaboração do seu contrato social, em especial, porque o contrato social é a lei entre as partes. Se aprovadas essas alterações, como eu acredito que serão no direito empresarial, o juiz não poderá mais intervir para criar regras e dar a mão ali para o sócio. As regras serão aquelas que estarão contidas no contrato social. Em especial, a questão com relação à apuração de haveres, que falamos mais cedo. Então, os sócios, os empreendedores ali, precisam ter uma maior autonomia e dedicar tempo não só para a questão operacional do seu negócio, mas para a questão, os aspectos jurídicos. Porque eu costumo dizer, Ryan, que contrato serve para quando as coisas dão errado, não é para quando os sócios estão ali de amores, não. É para quando a relação caminha para um rompimento, para nós termos um norte ali como solucionar as questões. Então, o empresário tem que ficar muito atento à apuração, aos critérios de apuração de haveres, muito atento aos procedimentos de dissolução de sociedade, seja na modalidade extrajudicial, na modalidade judicial, e não elaborarem e constituírem uma empresa sem o acompanhamento de um profissional, principalmente de um advogado. Com o advento do chat GPT, as pessoas acham que é muito simples, né? Chega lá, pede um contrato social, mas não tem a malícia nem de pedir um prompt que vai realmente atender ali às suas necessidades, porque isso é específico, é o advogado que vai saber. O né? chat GPT não resolve os problemas. É o advogado especializado que vai saber
quais são as cláusulas e como redigir a cláusula da melhor maneira para a sua situação específica, principalmente agora com essas alterações. E, aprovado o projeto de lei, da aprovação até 2 anos, nós temos um prazo aí para fazer todas as adaptações desses contratos sociais nos registros seja nos registros de mercantis, seja no registro civil de pessoa jurídica, a partir do qual não poderá ser feita qualquer outra alteração contratual antes da adaptação do contrato social. Pessoal, em uma frase, bem resumidinho, na opinião do doutor, qual que é o principal avanço e o principal desafio? São 3 avanços que eu acho. Principiologia do direito empresarial, critérios e métodos de apuração de haveres e uma maior autonomia, né, para o empresário e a empresa e o empresário de uma forma geral. E aí a gente tem um avanço gigantesco, porque a gente reflete a jurisprudência e vai facilitar muito para quem vai operar. Como eu disse antes, principalmente para o juiz, que está lá longe e não mexe no seu dia a dia com o direito empresarial. As principais dificuldades: nós ainda temos muitos conceitos abertos, existem sobreposições de normas e uma alteração muito longa, né? Uma proposta de alteração muito longa. Então nós temos que ficar atentos também com relação a essas questões, que faz parte do processo, como eu disse, de um corpo normativo dessa envergadura que é o Código Civil. Professor, muito obrigado. Eu queria deixar a câmera para o professor dar os recados, se as pessoas, né, podem te acompanhar na rede social, fica à vontade. Aqueles que quiserem me acompanhar, seja no Instagram, seja no LinkedIn, Davi, com D no final, né? david.franca.carvalho. Me adicionem lá e vamos começar a trocar algumas ideias sobre direito empresarial e alguns outros temas conexos. Professor, muito obrigada. Foi um prazer receber você sempre. E vocês que nos assistiram, curte, comenta, compartilha e fala aí, o que te impactou mais nessas alterações? Tchau, tchau. Um abraço.